Feche os olhos e imagine-se como cidadão de um país com histórico de desprezo pelos direitos fundamentais. A partir de hoje, suas atitudes passam a valer pontos positivos e negativos, atribuídos por um sistema do governo, uma espécie de Big Brother. Sua avaliação definirá se pode realizar uma viagem sonhada há muito, conseguir um novo emprego, hospedar-se em um hotel melhor ou entrar em determinada escola. Ao abrir os olhos, verá que está na China. The region is now under what's probably the most intense government surveillance in the world. At home, they're pouring billions into the most sophisticated censorship and surveillance apparatus the world has ever known. I spent nearly a decade here, and halfway through that period, something changed. Xi Jinping took power, and cameras started appearing. A lot of them. Now, the cameras are everywhere. They hang from traffic lights, intersections, crosswalks, on trees, fences, and subway cars, even inside your taxi or your apartment building. These are, in fact, government surveillance cameras, and there are over 200 million of them here. The government says the cameras are used to fight crime, squash protests, and maintain control. It's all designed to make sure the Communist Party of China never loses power. O sistema de crédito social está implantado na China. O modelo foi proposto pelo presidente Xi Jinping em 2014. Pretende funcionar como uma espécie de ranking de confiança do governo no cidadão. O comportamento de cada um dos quase 1,4 bilhão de chineses será monitorado e pontuado. Cidadãos que levarem multas de trânsitos, desrespeitarem ordens judiciais, fumarem em locais proibidos, acumularem dívidas, recusarem ingressar no serviço militar obrigatório ou postarem notícias falsas online, entre tantos outros critérios, podem ter seus créditos reduzidos. Aos olhos ocidentais, o sistema promete trazer resultados desastrosos para as liberdades individuais e o dia a dia dos cidadãos chineses, já muito afetado por um governo mais restritivo do mundo. O objetivo é que todos os chineses estejam obrigatoriamente monitorados nessa enorme base de dados. As punições para aqueles que acumularem uma pontuação baixa vão de restrições na compra de passagem de avião e trem ao bloqueio de acesso a linhas de crédito. Alguns também podem ser impedidos de matricular seus filhos em escolas melhores e de concorrer a postos de trabalho em órgãos públicos ou em determinadas companhias. Por trás do crescimento econômico na China, existe um dos governos mais autoritários da atualidade. Não há chance de qualquer movimento que pregue mudança do regime sobreviver na China. A população paga o preço da liberdade em nome da criação de uma superpotência. As notas darão os limites aos planos e ambições de cada chinês, e o governo terá informações detalhadas sobre suas iniciativas. As empresas também estão sujeitas ao mecanismo. As boas avaliações serão recompensadas com oportunidades de negócios vantajosos com o governo chinês, enquanto as companhias que tiverem créditos limitados podem até mesmo ser expulsas do país. O sistema ainda está em fase de testes, portanto, é operado de forma fragmentada em alguns lugares na China. É comandado por prefeituras e governos locais, enquanto em outros é aplicado apenas por empresas cadastradas. Levando-se em conta o histórico de desrespeito às liberdades individuais e de censura no país, não há dúvidas de que as novas medidas devem aumentar ainda mais o controle social e os abusos do governo. O governo de Xi Jinping terá mais poder para monitorar a vida dos cidadãos e punir qualquer atitude que ameace ou vá contra os padrões e o poder do Partido Comunista. Ainda que esteja no começo, o sistema certamente já tem impactado na vida das pessoas. O impacto absoluto ainda é desconhecido, mas pode ser muito intimidador e injusto. Algumas pessoas já estão se comportando de forma mais cuidadosa ou estão assustadas porque ainda não sabem o que pode prejudicar suas pontuações completas. Segundo o governo chinês, o objetivo do sistema é apenas garantir a eficiência econômica e a construção da sinceridade social.
nas relações governamentais e comércio, além da credibilidade judicial. Conforme detalhou um relatório do comitê responsável pelo SCS do Partido Comunista, a China vem sendo criticada há anos pelas suas políticas de privacidade digital. Recentemente, o desenvolvimento de sistemas de reconhecimento facial e de inteligência artificial, usados nesse momento como instrumentos de vigilância em áreas públicas, soaram novamente os alarmes de países ocidentais. As novas tecnologias devem auxiliar no recolhimento de dados. Para o SCS, o objetivo do governo de Xi Jinping é reunir todas as informações disponíveis em uma base de dados integrada, que estará sempre à disposição do Partido Comunista. Especialistas acreditam que, se for desenvolvido conforme planejado, o novo mecanismo pode se tornar um dos projetos em larga escala mais complexos já desenvolvidos por qualquer governo da história. Não há dúvidas de que o Estado chinês está caminhando para uma maior capacidade de controle e, em muitas áreas, tem demonstrado verdadeiro pioneirismo. Por exemplo, no uso de tecnologia de reconhecimento facial. Recentemente, especialistas identificaram que, em algumas áreas do país, o governo já passou a utilizar o que ficou conhecido como plataforma de articulação de operações. O programa é um grande mecanismo de vigilância que usa filmagens de câmeras de segurança, reconhecimento facial, históricos bancários e acessos à internet, além de antecedentes criminais para criar um perfil de todos os cidadãos. A tecnologia atua em paralelo com o SCS, reunindo todas as informações necessárias para o pleno funcionamento do novo sistema. Na China, o reconhecimento facial não é mais coisa de ficção científica. Algumas empresas, como a SenseTime, oferecem equipamentos para monitorar compradores, detectar idade, gênero e tipo de roupa. Em Xangai e em outras grandes cidades do país, a tecnologia também é comum para localizar pedestres que infringem as leis de circulação. Na cidade de Shenzhen, as autoridades locais também implantaram um modelo que usa o reconhecimento facial para identificar os cidadãos que atravessam as ruas fora da faixa de pedestre ou com o semáforo fechado. As fotos dos moradores transgressores são posteriormente exibidas em placas e nos órgãos públicos da cidade, como exemplo de mau comportamento. O mecanismo é mais um dos que devem auxiliar o governo a reunir as informações necessárias para a criação de um banco de dados. Os programas de pagamento online, muito populares no país atualmente, também serão usados para o monitoramento das finanças e dos hábitos de consumo dos chineses. Além disso, o monitoramento das redes sociais e da navegação dos cidadãos pela internet, que já é realizado regularmente pelas autoridades do país, completa o sistema de vigilância que vem sendo criado pelo governo de Xi para a implementação do SCS. A base do sistema é a fusão, vinculação e mistura de formas públicas e privadas de informação. As diretrizes exatas e os detalhes sobre o sistema de crédito social ainda não estão totalmente claros. Até agora, o que se conhece são as normas locais, implementadas ainda na fase de testes, e os mecanismos de crédito utilizados por companhias privadas, em parceria com o governo. Ainda não sabemos muito sobre o que vai acontecer, mas, com certeza, esse não é o jeito certo de se viver. Uma forma de sistema de crédito já funciona no segmento judiciário chinês, que, em algumas regiões, mantém listas negras de pessoas que não cumpriram ordens de comparecer ao tribunal para testemunhar ou cometeram outras infrações. Em Hongsheng, no leste do país, o mecanismo engloba várias áreas da vida dos cidadãos. A partir desse momento, qualquer infração como multa de trânsito, atraso em pagamento de contas ou até mesmo um sorriso torto para um vizinho pode descontar alguns pontos dos cidadãos. Atitudes consideradas heróicas e atos de caridade, como trabalho voluntário e doação de sangue, são retribuídos com créditos positivos. Os moradores com as melhores pontuações têm mais facilidade de conseguir empréstimos ou financiamento para imóveis. São mais bem cotados para empregos e podem, inclusive, ter suas fotos exibidas em murais pela cidade. Outras cidades também têm implementado modelos semelhantes, e é o caso de Chuzhou, perto de Xangai, onde não pagar as contas de luz, postar notícias falsas pela internet e até
Pegar um ônibus sem pagar a passagem são atos que resultam no desconto de até 200 pontos dos moradores. Você acreditando ou não, a nova ordem mundial já está em andamento e a China já está 2 passos à frente. Um verdadeiro Big Brother, um verdadeiro controle social. E esse controle a China planeja disseminar por todo o mundo. Fique atento, o grande irmão está de olho em você. Até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal.